Fake news, algoritmos, informação instantânea, jornalismo independente. Os desafios do jornalismo na era da ultraconectividade discutidos aqui, na Sala de Imprensa. Olá, este é o Sala de Imprensa. Sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas. Para você que está ligando a TV ou o rádio agora, fique aqui com a gente, porque ao contrário do que pode parecer, aqui a gente não fala somente para os profissionais da comunicação, não. Na verdade, o nosso programa se propõe a trazer temas da comunicação que interessam a todos e de uma forma acessível, porque todo mundo consome notícias, redes sociais e afins. E é importante a gente se apropriar de alguns temas que estão no nosso dia a dia para exercer melhor a nossa cidadania nesses tempos de desinformação. Hoje a gente vai falar de desertos de notícia. Você já ouviu essa expressão? Se não ouviu, com certeza conhece o fenômeno. Sabe aquela cidadezinha lá do interior que não tem um jornal local, não tem uma rádio, nenhum veículo de imprensa para dar as notícias locais? Essa cidade é considerada um deserto de notícia. Mas quem vai explicar isso muito melhor que eu dei aqui um conceito bem geral, é a minha convidada de hoje, a jornalista e doutora em comunicação, Ivanise Andrade. Seja bem-vinda, Ivanise. Que bom que você aceitou o nosso convite para a gente bater esse papo aqui hoje. Eu que agradeço. Obrigada. Ivanise é doutora em Comunicação e Cultura Contemporâneas pela Universidade Federal da Bahia e professora adjunta na Faculdade de Comunicação da UFBA, FACOM, onde atua no curso de jornalismo e no programa de pós-graduação em Comunicação e Cultura Contemporâneas, o POSCOM da UFBA. Ela é também diretora de comunicação da Intercom, a Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação. Ela lançou em 2022 um livro Jornalismo Local na Bahia, Presenças, Ausências e Novas Práticas. Foi uma obra que ela organizou juntamente com o jornalista João Cláudio de Santana Guerra, escrita por eles e por diversos outros pesquisadores da área, para mostrar como se dá a prática do jornalismo local aqui no estado. E acaba também abordando a existência dos desertos de notícia. E aí, Ivanise, vamos falar um pouquinho mais sobre isso, esse conceito geralzão que eu dei aí, vamos aprofundar do que se trata exatamente, assim, um deserto de notícia. Bom, Isabela, obrigada mais uma vez pelo convite, e aí também agradeço, né, a audiência, os ouvintes e os telespectadores que estão acompanhando aqui nossa discussão. Desertos de notícia. Você explicou muito bem, né, de maneira bem abrangente, mas muito bem esse fenômeno, né? São essas cidades que a gente, né, avalia que no nosso mapeamento, né, a gente percebeu que não havia um veículo de comunicação, mas esses veículos de comunicação tradicionais, né, como a gente conhece, ou um jornal impresso, ou uma rádio, ou um canal de televisão, ou uma retransmissora de um canal de televisão, de uma rede de televisão. Então, e aí a gente importa, digamos assim, esse conceito de deserto de notícias de pesquisas que são feitas nos Estados Unidos, no final dos anos 90, início dos anos 2000, para conceituar justamente essas cidades que não têm um veículo de comunicação. Justamente e principalmente por serem muito pequenas, né? E acabar não comportando e não tendo empresas que se interessem em montar um veículo de comunicação nesse município. Então, a partir desse estudo, desse mapeamento, a gente consegue identificar. E é claro que esses dados são muito flutuantes, né? Então, não tem como a gente identificou, né, em 2022, né, durante essa pesquisa, que haviam, no estado da Bahia, mais de 800 veículos de comunicação em funcionamento. Então, é um número muito grande, né, se a gente considera que é um estado com 417 municípios. Né, é um dos maiores estados do Brasil em número de municípios. Então, assim, é um número muito grande, mas ainda assim acabam se concentrando, como também é de praxe, né, na comunicação, no jornalismo, esses veículos se concentrando nas cidades maiores, né, aqui na capital e nas cidades polo, né, e nas cidades que são cidades importantes regionalmente, né, como Feira de Santana, Vitória da Conquista, Ilhéus, Porto Seguro, né, própria Barreiras, no sudoeste da Bahia. Então a gente fez um mapa mesmo, uma cartografia para entender, né, onde estão esses veículos, quais são eles, então que tipo de formato, que tipo de veículos são e onde estão localizados, em que polos regionais. Então, a partir daí a gente consegue, né, com esse mapeamento, identificar um pouco que tipo de conteúdo. Então, são outras etapas aí da pesquisa. Da pesquisa, né? Agora, uma coisa interessante é esse conceito de deserto de notícia, porque a gente
não costumam pensar muito nisso. Até eu, assim, como comunicadora, eu fiquei surpresa quando eu vi esse termo, né, pela primeira vez. E, de fato, a gente está muito acostumado a ver, por exemplo, a televisão que mostra, tipo, né, as afiliadas, né, que cobre aquela região ali. A gente não pensa no município individual, de forma individual, né? A gente pensa na região, né, como um gerador de notícias. E, assim, eu fui consultar o Atlas da Notícia, né, que é onde está todos esses dados que vocês trabalham e alimentam, né? E o que é mais interessante, o país tem 2.706 municípios considerados desertos de notícia. Esse dado é de 2024, né, do Atlas de Notícias de 2024. E desses 2.706, 1.031 estão localizados no Nordeste. Ou seja, o Nordeste é a região do país onde tem mais desertos de notícias, né? Seguido, surpreendentemente, se eu não me engano, pelo Sudeste, né? Que está muito concentrada ali as notícias em São Paulo, Rio, e fica muita área descoberta. E aí, esses números podem, né, parecer uma coisa vaga às vezes, então a gente traz para pessoas, são 61 milhões de pessoas que vivem em desertos de notícias no país inteiro, então é muita gente que está numa área que está descoberta pela imprensa. Então se você pensar nisso, olha, 61 milhões de pessoas que estão vivendo em lugares onde não tem cobertura de imprensa local, é muito grave. Eu já comecei a pensar em várias situações catastróficas aqui que a gente vai conversar. Mas eu quero que você explique um pouquinho mais essa questão dos critérios que vocês usam para dizer se é um deserto ou não. Porque, assim, geralmente essas cidadezinhas do interior, elas têm um blogzinho que está dando notícia, elas têm uma rádio comunitária ali. Isso não é considerado? Quais são os critérios? Nenhum veículo de notícia ou veículos muito pequenos já entra nessa categorização, né, de deserto de notícia? Não, qualquer veículo, se o município tiver algum veículo de comunicação produzindo uma cobertura jornalística local, ele entra no mapeamento. Sim. Acontece que há né, qual que é o método, digamos assim, né? A gente faz uma busca ativa, né? Entra em contato com pessoas na cidade, faz buscas na internet, Google, né, pega listas de assessorias de imprensa do governo do estado, das prefeituras, fala com assessores. Então a gente faz todos os métodos imagináveis para conseguir, fala no Facebook com alguém da cidade, pergunta se tem um veículo de comunicação lá. Então tudo que a gente localiza, ele entra no mapeamento, independente do tamanho. Então, sim, muitos nós temos, assim, no estado da Bahia, uma quantidade enorme de pequenos sites de notícia, pequenos blogs de notícia, muitas vezes feito por uma única pessoa, no máximo 2 pessoas, que faz ali minimamente, né, a cobertura das notícias da cidade, da região. Então, se nós localizamos, isso entra também no Atlas. O que acontece, e aí o Atlas ele é colaborativo, né? E é importante falar, o Atlas da Notícia é um projeto também que é tocado pelo Projor, que é o Instituto pelo Desenvolvimento do Jornalismo. O Projor é uma ONG, né, sem fins lucrativos, e eles fazem isso há 5 ou 6 anos. Eles, né, estão lançando aí a nova coleta para começar a fazer a coleta agora e a atualização dos dados para lançar em junho de 2025. Então, a cada ano, eles atualizam, de alguma maneira, esses dados a partir do trabalho voluntário de nós, pesquisadores, que estamos nos estados. Então, eu acabo, né, sendo um ponto focal aqui na Bahia, mobilizo meus estudantes de graduação ou de mestrado, de doutorado, que fazem esse levantamento. Então, o critério é esse, né, conseguirmos localizar. E aí é muito legal quando a gente está, né, num programa como esse, que tem uma audiência e tudo mais, que as pessoas que estão nos ouvindo, que estão nos acompanhando, também podem, né, entrar no Atlas da Notícia e indicar, né, um veículo de comunicação. Olha, eu olhei lá que no meu município não tem, no Atlas não está indicando que não tem nenhum, mas aqui a gente tem a rádio comunitária tal, tem o jornalzinho impresso que sai uma vez por semana, ou tem, né, um blog, um site. Então, qualquer pessoa do Brasil pode entrar lá no sistema do Atlas e atualizar e colocar os dados. Depois a equipe do Atlas faz uma checagem rápida, né? Não são muitos dados. Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, o Atlas considera qualquer tipo de veículo, independente do tamanho, mas o principal critério é que ele esteja produzindo algum tipo de noticiário local. E aí isso é muito importante, né? Porque a gente está vivendo uma realidade em que, com o digital, com o avanço do digital, das tecnologias da informação e da comunicação,
todas as pessoas, quase todas as pessoas, aí, né, claro que o acesso à internet, infelizmente, não é igual em todo o Brasil, mas minimamente, né, quem tem um telefone celular, que tem um acesso à internet, consegue acessar o noticiário de qualquer lugar do Brasil e do mundo. Sim. Né? Então, não necessariamente ela está desinformada completamente, ou sem saber nada, ou sem consumir nada de informação jornalística, né? Não é isso. A falta é que sem alguém, um grupo, um veículo fazendo minimamente uma cobertura jornalística do que acontece no município, a pessoa daquele município não está sabendo do que está acontecendo naquele município. E aí, questões muito, muito básicas, muito simples, né? Como o meu vereador está atuando, né? Como que está sendo o uso do dinheiro público, sei lá, no fundo da saúde, no fundo da educação, como está a distribuição de vacina nos postos de vacinação do município, percebe? Então, são essas pautas, digamos assim, que deixam de ser socializadas com a população daquele município, porque um veículo, mesmo que seja um veículo da região, ele vai acabar se ocupando de outras pautas, não necessariamente dessas pautas do dia a dia de um município ou de outro, né? Então essa é a questão. Então, às vezes tem veículos que estão ali só para repostar notícias nacionais, notícias de maior repercussão e não estão cobrindo o local ali. A gente também encontrou essas situações, né? Acaba entrando no mapeamento, então quantitativamente aquele município, entre aspas, deixa de ser considerado deserto de notícia, mas quando a gente aprofunda o estudo, e aí foi o que a gente fez quando a gente lançou esse livro, né? Então eu estava trabalhando com um grupo de talvez uns 20 estudantes de jornalismo, e aí cada grupo ficou responsável por fazer um estudo mais aprofundado de cada região. Então, a gente dividiu a Bahia em várias regiões para justamente olhar, ok, né, tem veículo, mas o que esse veículo está pautando, o que ele está cobrindo, como que ele está fazendo isso, quais são as principais pautas, né? Então, são só pautas de violência, né, da criminalidade, ou são pautas realmente de avaliar e fiscalizar o poder público, né? Então, ou tem um foco na cultura, em artes. Então, a gente acabou indo tentar, a partir dos dados numéricos, a gente tentou aprofundar um pouquinho isso. Sim. E redes sociais entram também? Tipo, tem um perfil lá no Instagram, né, de notícias. Entra também nesse critério? Não entra, mas a gente tem conversado bastante com o pessoal, eu digo a gente, né, nós pesquisadores, principalmente que estamos nas universidades, né, e aí eu tenho orientado trabalhos também de mestrado, de TCC, de jornalismo, com essa temática do jornalismo local, e a gente tem conversado com o pessoal que coordena a pesquisa, né, do pessoal do Atlas, para ver como a gente incorpora este fenômeno, porque é um fenômeno muito novo, né? A produção de conteúdo jornalístico para redes sociais, porque a rede social, ele é um espaço de distribuição deste conteúdo jornalístico. Ele não é necessariamente uma empresa, né? Então, quando você abre um blog, você cria um CNPJ, você está registrado de alguma forma como uma empresa que produz jornalismo, que trabalha com jornalismo, contrata pessoas, gera renda, etc, etc, etc. Sim. Só que a gente sabe que tem muitas iniciativas, eu nem diria nem grupos e nem veículos, mas iniciativas de profissionais, às vezes nem são realmente jornalistas formados, mas que estão cobrindo essa lacuna, que estão, né, tornando menos desértico o nosso cenário, porque justamente fazem uma cobertura para as redes sociais. Então tem só ali uma página no Facebook ou no Instagram, às vezes, ou um canal no YouTube, às vezes nem tem mais sites, mais blogs. A gente tem observado que muitos começaram com sites, com blogs, e com o tempo foram migrando e foram para as redes sociais e deixaram de alimentar os seus sites, seus blogs, né? Então é uma discussão que a gente tem feito, assim, em termos teóricos na universidade, para poder entender esse fenômeno, que é o fenômeno de produção e distribuição e circulação de conteúdo jornalístico em redes sociais, e não necessariamente sendo um veículo de comunicação dessa forma tradicional, né? Sendo uma empresa mesmo, um jornal ou uma rádio. E dentre esses municípios, que vocês mapearam a Bahia
Vocês cobriram todos os municípios, né, da Bahia. Tentamos cobrir todos. Vocês perceberam características em comum entre todos os municípios que foram classificados como desertos de notícia? O que eles têm? São cidades muito pequenas ou não necessariamente? As cidades que não tem, que a gente não conseguiu realmente localizar nenhuma iniciativa, né, porque, como eu disse, né, pelos critérios do Atlas, precisa ter essa característica de ser mais institucionalizado, de já ter um CNPJ, né? Já ser uma empresa, né, realmente registrada. Mas ainda assim a gente acabou mapeando outras iniciativas que estavam só em redes sociais e tudo mais. E um ponto primeiro, né, que a gente identificou, de fato, tem a ver com o tamanho do município, né? Municípios que têm uma população muito pequena, são muito pequenos e às vezes na sede do município mora pouca gente e a maioria das pessoas estão na área rural. Então, dificilmente ali você encontra um veículo de comunicação ou uma iniciativa jornalística. Mas aí acaba que nesses municípios as pessoas encontram soluções para se manter informadas. Então isso é muito bacana também de pensar, né? Porque quando a gente fala em termos de deserto de notícia, é uma categoria de pesquisa mesmo, para a gente poder identificar onde tem, onde não tem. Né? Isso não significa que as pessoas não saibam o que está acontecendo no seu município. O que acontece é que elas não têm uma informação que a gente considera essa informação jornalística. Estão informados, mas não jornalisticamente informados. Sim, né? sim. Como diferenciar? Né? A gente diz que o jornalismo ele trabalha basicamente com uma apuração, com uma checagem, com uma verificação, com entrevistas, com fontes, né? É diferente da informação que nós trocamos com os nossos vizinhos, com os moradores da nossa cidade. Então, né, aconteceu alguma coisa, um acidente, ou alguém morreu, ou acabou a água, ou a estrada estragou. As pessoas se informam, se comunicam, passam essa informação, e aí o Brasil tem o fenômeno do uso do WhatsApp, que é fortíssimo no Brasil, fortíssimo. Então as pessoas transferem essas informações umas para as outras, né? A nossa questão aqui que a gente busca identificar existe alguém fazendo algum tipo de apuração, de confirmação dessa informação, de checagem, né? Então, em municípios muito pequenos, normalmente não tem, de fato, né? Então, a questão do tamanho foi uma primeira característica, né? E outra similaridade, digamos assim, que a gente conseguiu identificar, e aí é uma relação que o Projor, né, o pessoal do Atlas da Notícia tem feito, e a gente tentou fazer essa comparação também, é com o índice de desenvolvimento humano daquele município, né? Para poder medir, por exemplo, o quanto que ter uma cobertura jornalística minimamente presente ali no dia a dia do município está relacionado com uma melhor qualidade de vida. Porque aí a gente vai para uma discussão de direito humano à informação, à comunicação, né, de você ter o seu direito de saber o que está acontecendo no seu município, para inclusive tomar as suas decisões da sua vida, né, de ter minimamente alguém que cobre o poder público para garantir melhor serviço de saúde, melhor serviço de educação. Então, né, a gente sabe que o índice de desenvolvimento humano, ele mede, por exemplo, renda, e qualidade da educação, qualidade de saúde, né, expectativa de vida, essas categorias. E aí ele forma índices. Né, e aí a gente observou que os municípios com os menores IDHs eram também os municípios que não tinham veículos de comunicação. E muitos municípios mais rurais, municípios mais distantes do polo, né, não só da capital, mas distantes dos polos, das cidades polos. E aí, a Bahia é um estado muito grande, então a gente tem muitos municípios que são muito pequenos e muito distantes das cidades polo. Então eles acabam ficando isolados geograficamente, né, em termos de território, e também isolados em termos de informação, de cobertura jornalística, né. Então aí acaba sendo, sim, um problema para melhor qualidade de vida daquela população. Você está falando aí, eu estou pensando, né, gente, é um cenário... Eu não consigo imaginar, porque eu nunca vivi numa cidade dessa, né? Mas você viver essa informação local significa que você, como você própria falou, né? Não tem informações básicas sobre a política, até para você conseguir escolher bem o seu voto, né? Sobre o vereador, sobre o prefeito, enfim.
significa também que aquele lugar é altamente vulnerável a violências de todo tipo, porque não dá em nada, porque a imprensa acaba sendo uma voz também. Então, se não tem imprensa para denunciar, então é um lugar que eu posso cometer um homicídio ali e ficar por isso mesmo, né? Ou um lugar onde eu posso, sei lá, armar uma cilada para alguém, enfim, 1000 coisas em termos de violência podem acontecer nesses lugares e não ter repercussão e ficar nisso aí, né? Ficar impune. E, assim, fora a questão da informação mesmo, né? Eu encontrei um trabalho muito interessante quando eu estava pesquisando para a gente fazer esse programa. Um artigo que foi publicado por uma bacharel em comunicação, né? O que circula em um deserto de notícias. Um estudo de caso em Andorinha, aqui na Bahia. Né? Ela publicou esse artigo no dossiê Mídia e Cultura no 2º semestre do ano passado. Mas foi um estudo que ela fez durante a pandemia, né? De o que aconteceu na cidade para que as pessoas se informassem minimamente sobre a pandemia, vacina, Covid, enfim. E é basicamente isso aí que você falou. O WhatsApp, né? Muitas fake news, muitos boatos, né? E muitas notícias repostadas do Brasil, mas daquela localidade ali. Aí ela até falou que teve um momento que as pessoas ficaram confusas para saber se o posto de saúde estava já disponibilizando a vacina ou não. E, gente, deve ser muito difícil você morar num local onde você está baseada no que as pessoas estão falando, né? E aí, vamos pro posto, ver se está tendo, se não está tendo, né? Como é para vocês, assim, que estão pesquisando isso, né? Lidar com esse... Vocês pensam em alguma solução para esses locais que não tem essa estrutura mínima? Ou não? Vocês só mapeiam mesmo e não se... A sua preocupação é legítima e é a nossa também, né? Por mais que não seja a nossa realidade do nosso dia a dia, então fica parecendo algo muito distante, algo que a gente não consegue nem imaginar. Mas talvez algumas das pessoas que estão nos vendo, nos ouvindo, vão se lembrar de situações assim parecidas, né? E durante a pandemia, isso ficou ainda mais evidente, sim, né? Sim. Ficou ainda mais evidente quando a gente, de fato, precisava de muita informação checada, confirmada, correta, e alguns municípios não tinham isso. Então, né, você toca num ponto muito importante no início da sua fala, da sua pergunta, sobre a vulnerabilidade. Né? São, de fato, municípios e população e pessoas que ficam extremamente vulneráveis a todo tipo de violências institucionais, inclusive, sim, né? Que é sim. quando o próprio poder público, que deveria estar fazendo fazendo ações de melhorias e de benfeitorias para o município, não está fazendo, e não há quem cobre, não tem como saber, enfim, né? Acaba que as coisas ficam... essa investigação que minimamente o jornalismo tende a fazer não existe, né? Então tem realmente essa vulnerabilidade. A gente acompanhou também durante agora, né, as eleições municipais, né? Fomos acompanhamos meio que assim, sem fazer uma pesquisa sistemática, mas vendo as situações em alguns municípios, né, menores, que estão aí nos critérios como um deserto de notícia e tudo mais, né? Até a gente fez alguns debates sobre isso, como as pessoas acabavam, né, como que elas escolhiam em quem elas iriam votar, por exemplo, né? Porque ficava, né, o debate acabava ficando um pouco enviesado, né? Porque Sim. você não tinha um espaço que apresentasse todos os candidatos de uma maneira neutra, né? Aquele espaço que, de alguma forma ou de outra, o jornalismo tenta fazer, né? Nem sempre consegue, mas pelo menos tenta fazer, né? De, olha, estes aqui são os candidatos desses partidos e tudo mais. Quando você não tem espaço desse, o que acontece, né? Os próprios candidatos criavam aí seus canais Sim. de comunicação, principalmente nas redes sociais, né? Então, isso acabava enviesando um pouco as escolhas, né? Mas claro que isso demanda mais pesquisa e tudo mais, foram observações que a gente fez. Outros tipos de vulnerabilidade, né? Municípios, né, que acabam não tendo também uma cobertura jornalística local. Então, por exemplo, há muitas vezes movimentos sociais, ONGs, igrejas, né? A própria assessoria de comunicação da prefeitura acaba ocupando esse espaço, né? Mas eles, em tese,
também tem seus esses interesses, seus vieses de informação e tudo mais, né? Então, em que pese toda a crise do jornalismo que a gente vem passando, né? Uma própria crise de identidade, né? O que é o jornalismo hoje, com as redes sociais, em que todo mundo está publicando e está produzindo e postando conteúdo, né, onde fica o nosso espaço, né, mas ainda assim é esse espaço que o jornalismo precisa ainda ocupar, né, esse espaço dos municípios que estão carentes de informação local. E aí, respondendo também a sua pergunta, vocês têm pensado sobre isso, têm pensado em fazer alguma coisa? Sim, né, a partir dos mapeamentos, e aí eu gosto de fazer esse tipo de pesquisa que levanta dados da realidade, porque eles subsidiam debates futuros e, inclusive, políticas públicas, sim, né? Sim. Então, a gente tem organismos aí que pensam, né, a melhoria e o próprio jornalismo e a própria, né, democratização da comunicação. Então, organizações, associações, né, como a própria ABI, né, a Federação Nacional dos Jornalistas, a própria Intercom, né, onde eu faço parte, sou da diretoria. Então a gente tem feito esses debates para, a partir desses dados, mobilizar, né, outros pesquisadores que estão aí pelos interiores do Brasil e fazer esses debates, mas principalmente, né, apoiando essas pequenas iniciativas, porque é muito difícil para eles se manterem financeiramente. Eu imagino isso. Né? Então, às vezes eles começam, vão lá, não, vamos fazer uma cobertura e vamos e tal, mas depois de alguns anos eles não conseguem mais, né? Então, para a gente, enquanto academia, ser esse espaço um pouco de consultoria, de assessoria, para auxiliar e fortalecer esses movimentos, esses grupos, essas iniciativas, para que eles consigam continuar trabalhando, né? E até, assim, uma questão de segurança também, porque, assim, você está no interior, onde o prefeito e os vereadores fazem o que querem, né? Não tem imprensa para cobrir ali. E, de repente, aparece uma pessoa, uma iniciativa individual que se propõe a cobrir. Não, agora, a partir de hoje, eu vou cobrir todas as sessões da Câmara, vou postar no blog, todo mundo vai saber o que está acontecendo e tal. Essa pessoa, ela está isolada e ela está vulnerável a todo tipo de ameaça, de violência, para que ela fique calada e não diga o que está acontecendo de errado ali. Exatamente. Então, assim, quem vai garantir a segurança dessa pessoa? Normalmente é a própria comunidade. Sim, então sim. Isso é muito importante da gente pensar. O Rio Grande do Sul, por exemplo, tem uma característica assim, muito interessante quando a gente fala em termos de jornalismo local, que lá os jornais impressos, eles continuam sobrevivendo e têm muita força. E a cidade que tem, mesmo sendo uma cidade pequena, mas uma cidade pequena lá que tem um jornal impresso que existe há décadas, a cidade meio que encampa esse jornal e fala, olha, esse é o jornal da nossa cidade. Então ele é o jornal daquela cidade, daquela comunidade e as pessoas o protegem. Ah, que bom que tem essa resposta do povo, né? Porque entende a importância, então também faz parte de um processo educativo também, de educação para as mídias e de um processo de sensibilização da população, da comunidade, para entender a importância do trabalho do jornalismo e entender que o jornalismo produz um tipo de informação que não é essa informação que a gente fica passando para os nossos contatos pelo WhatsApp, de alguma coisa que eu vi, não, né? É um outro tipo de informação, uma informação que em tese a gente pode confiar porque ela passou por todo um processo de checagem, de confirmação e tudo mais. Então, quando um município, uma comunidade compreende isso, ela passa a valorizar aquele veículo, aquela iniciativa, e muitas vezes a financiar. Então, a gente tem visto umas iniciativas de alguns grupos, né, algumas iniciativas que conseguem, né, por meio de doações ou anúncios, né, que é aí para poder sobreviver, né, e de alguma forma se proteger. Mas ainda assim é uma profissão bem perigosa para alguns que estão em alguns municípios aí do interior. E essa dependência, né, que o jornalismo tem, porque é lindo quando a gente está na faculdade, não, eu vou ser um jornalista independente, mas a dependência que a gente tem do mercado, né, do capital mesmo, tem que ter dinheiro para fazer aquilo girar, tem que ter dinheiro para me dar um carro para eu me deslocar e conseguir apurar as notícias, enfim. E uma coisa interessante que você trouxe logo no começo foi a questão de que não há interesse dos grandes veículos de colocar afiliadas ou, né, alguma sedezinha ali em determinados municípios. Por que não há esse interesse?
né? É uma questão econômica Do lucro mesmo, do né? lucro, sim. É. E aí a gente está tendo, a informação, ela está virando uma moeda, né? Um produto, na verdade, um produto que é lucrativo ou não em determinados lugares, então a gente só vai colocar onde for lucrativo. Exatamente. Né? E não pode ser tratado dessa forma. Gente, é um tema que eu fiquei muito sensibilizada, assim. Mas eu tenho visto também, por outro lado, algumas parcerias assim que vão se desenhando, né? Sim. Entre os veículos das cidades maiores com as iniciativas de cidades muito pequenininhas, né? Que tem às vezes só uma pessoa, duas pessoas. Porque esses das cidades polos, ou mesmo aqui de Salvador, né, não tem também condições de estar cobrindo tudo. Então acaba fazendo algumas parcerias. Umas funcionam muito bem, outras acabam depois de um tempo, né, esfriando e tal, acabando, mas de fazer algumas coberturas conjuntas, né, principalmente quando acontecem, infelizmente, quando acontece uma tragédia ambiental, isso, uma coisa muito grave. Um acidente muito grave, ou algum escândalo envolvendo algum político, ou alguma pessoa conhecida na cidade, enfim, né, algo muito, muito grave, os veículos maiores, né, da capital ou das cidades polo acabam entrando em contato. Então, eles têm minimamente essa rede formada, assim, sabe? Mas aí entra naquela coisa, né, dos critérios de noticiabilidade. Tipo, se tem um vereador roubando lá em Andorinhas e tem o vereador roubando aqui em Salvador, o que vai ser notícia? Exatamente. O vereador roubando em Salvador. De Andorinhas vai continuar roubando por um bom tempo aí, sem ninguém falar nada dele, porque, né, o de Salvador, teoricamente, é o que chama mais atenção, que tem mais interesse público, enfim. Ivanise, tem uma coisa que nas capitais, né, ela não se destaca muito, as pessoas não dão muita importância. Eu acho que em alguns bairros pode ter um peso maior, mas de um modo geral as pessoas não dão a importância que tem, que são as rádios comunitárias. Então, tipo, a rádio comunitária acaba sendo o veículo oficial em muitos interiores da Bahia e acaba tendo uma importância muito grande ali daquela comunidade, né? E como é que se dá esse trabalho dessas rádios? Eles têm essa estrutura mínima para exercer esse jornalismo, essa apuração? Não tem uma coisa de intimidação dos trabalhos da rádio comunitária nesses interiores? Como é isso? Bom, sim, a gente observou, né, a cada ano que passa, que a gente volta para os dados e atualiza, né, então a gente lançou o livro em 2022, então com dados de 2022, mas teve novas atualizações em 23, 24, e nessa última edição de 2024, né, a gente identificou, né, essa atualização, digo, do Atlas da Notícia, né, que aí eu e meu grupo de estudantes, de orientandos, a gente participou também. A gente teve esse destaque, principalmente aqui na região Nordeste, né, como você falou, a região Nordeste, em alguma medida a região Norte, né, são as regiões com maior número de desertos de notícias. E isso tem a ver com duas coisas, né, o tamanho das regiões, então a região Norte é muito grande, e a quantidade de municípios, né, então o Nordeste tem muitos municípios e muitos municípios pequenos. E aí as rádios comunitárias, elas tiveram um destaque importante, né, nesse último relatório, desse último ano, porque começou-se a observar que elas estão, sim, atuantes e funcionando, e muitas vezes são as rádios naquele município, ela é a principal fonte de informação mesmo ainda. E aí foi interessante a gente perceber isso, porque a gente parte um pouco dessa ideia de que está todo mundo conectado, está todo mundo no digital, está todo mundo acessando informação pelo celular, pelo computador, pelas redes sociais, pelo WhatsApp, mas não necessariamente, né? Porque se a gente pensar num município que tem uma área territorial bem grande e a sede do município é muito pequena e a maior parte da população mora na área rural, muitas vezes o sinal de internet não chega, mas o sinal de uma rádio AM, que é, né, frequência mais longa, ela consegue chegar. Né? Então, ainda assim, aquele município acaba conseguindo, aquelas pessoas conseguem ter algum tipo de informação local. Né? E as rádios comunitárias, então, elas têm tido um papel assim, importantíssimo. Mas sim, historicamente, né, elas são quase sempre o calo no sapato, né, do poder público, da prefeitura, da Câmara de Vereadores, porque aí muitas vezes as rádios comunitárias elas são ligadas a uma associação de moradores, uma associação da igreja, né, um clube, né, e aquilo acaba
acaba cumprindo essa função, mas tendo, né, infelizmente, um pouco essa... ser um pouco aquele incômodo, né, Sim, ali sim. no município, que é um pouco, né, o que pressupõe o nosso trabalho. É enquanto isso jornalista, quer dizer. né? Se a gente não está incomodando, a gente não está fazendo fazendo direito. o trabalho direito. É isso. Agora, é interessante como é importante esse acesso às notícias locais, assim, como as pessoas, elas buscam isso, né? E aí, você estava falando aí, eu estava pensando, a gente já teve aqui um programa para falar sobre mídia e direitos humanos, né? E a gente falou muito com o professor Jovandro sobre os programas policialescos que acabam violando diversos direitos humanos, né? E principalmente de pessoas negras e pobres. E aí a gente fica, poxa, por que esses programas fazem tanto sucesso, né? E aí, quando você estava falando, eu pensei, gente, esses programas, eles fazem essa espécie de jornalismo local nos bairros. Então, assim, eu moro no Garcia, que é um bairro que, como a maioria dos bairros de Salvador hoje, é um bairro que tem muito tráfico, né? Mas numa zona específica. E assim, muitas vezes acontecem coisas ali que eu não fico sabendo. Mas quem mora nessas, né, no fim de linha ali, fica sabendo e quer ver isso ser noticiado. Quem é que noticia? São esses programas policialescos. E você não vê isso num Bahia Meio-Dia, você não vê isso num programa, né? Então, assim, é uma necessidade das pessoas mesmo de saberem, de ver, de quererem desdobrar, né, o que está acontecendo ali perto delas. E quando você não tem isso, gente, né, é complicado, né? Você não poder saber o que está acontecendo na sua esquina. Sim. A proximidade, né? Esse é um critério de noticiabilidade. Quando a gente está lá na faculdade de jornalismo, a gente aprende isso, mas eu vou aqui, né, explicar rapidamente, que é essa noção daquilo que é próximo. E não necessariamente só o próximo geograficamente, ou seja, algum acontecimento, algum fato que tenha acontecido perto da onde eu estou, perto da onde eu moro. Né? Mas também uma proximidade de identidade, de identificação, uma proximidade de gostos, né? Então, em alguma medida, o jornalismo, em geral, trabalha com essa ideia do próximo, daquilo que é próximo, da ideia da proximidade, mas o jornalismo local trabalha ainda mais, né? Então, esse exemplo que você dá sobre como alguns veículos de comunicação, mesmo numa cidade muito grande como Salvador, se ocupam dessas pautas mais próximas de um determinado grupo da população, ele está, de alguma maneira, fazendo, sim, um jornalismo local. E aí a gente identificou, né, pegamos também Salvador, um dos capítulos do livro é sobre a prática do jornalismo local em Salvador, porque aí a gente pode pensar assim, poxa, mas então Salvador só faz jornalismo a nível de estado, nacional, né? Mas não, a gente tem inúmeras iniciativas, né? Principalmente agora com esse fenômeno das redes sociais, então já migraram para as redes sociais, mas eram blogs, eram sites, mas iniciativas que a gente tem chamado de hiperlocais, que são veículos que cobrem um bairro. Sim, né? Que cobrem um bairro de Salvador. Então a gente viu isso, né? A gente tem no bairro, no Engenho Velho de Brotas, tem o nosso engenho, né? Tem o nosso engenho, né? O bairro os bairros de Cajazeiras, né? Também tem alguns veículos lá, o Nordeste de Amaralina tem pelo menos uns 2, né? Então essas iniciativas, que eu nem vou chamar de veículos, porque alguns até, né, estão registrados como veículos de comunicação, empresas mesmo, mas outros não, são iniciativas, né, e que muitas vezes surgem ali da comunidade, de algum grupo da comunidade ligado a algum projeto social, algum movimento, né, e acabam suprindo, então, essa necessidade da cobertura daquilo que é o mais próximo das pessoas daquele bairro. Porque o jornalismo, né, mais mainstream de Salvador, digamos assim, ele não dá conta. Não dá conta. Salvador é uma cidade muito grande, então a gente tem aí os principais jornais impressos, sites, as TVs, né? Mas eles acabam não conseguindo cobrir, e às vezes por uma questão técnica muito simples, né? Em alguns bairros, algumas comunidades, os veículos de imprensa não entram. Né? E aí quem cobre o que está acontecendo lá dentro? Quem está lá dentro. Quem mora lá. Quem mora lá, quem está lá dentro. E aí está acontecendo um movimento muito bacana, muito interessante. Em agosto eu tive participando aqui em Salvador da 2ª Conferência de Jornalismo de Periferias. Né, que reuniu várias iniciativas de
de jornalismo hiperlocal, de jornalismo das periferias aqui de Salvador, para discutir um pouco mesmo sobre como que eles estão trabalhando, né, modelos de negócio, sustentabilidade, como fazer um projeto para conseguir uma grana para o veículo continuar funcionando. E a principal questão assim que surgiu do debate, que eu estava observando nas falas dessas pessoas que trabalham com isso e que eu achei muito legal, muito interessante, é que eles acabam sendo um ponto focal assim, importante para a comunidade, né? De não só produzir e fazer a cobertura do que está acontecendo ali, mas ser também aquele grupo que a comunidade procura quando precisa de algo, ou quando quer fazer uma denúncia, ou quer fazer uma reclamação. Então, eles acabam sendo também, acabam virando meio que uma ponte entre a comunidade e o poder público. Que é o que o jornalismo faz também. Exatamente, exatamente. E aí, muitos se colocam mesmo enquanto linha editorial, né? A linha editorial, então, é aquela definição que cada veículo tem de dizer, olha, nós cobrimos tal pauta prioritariamente. E eles acabam se colocando para si mesmos enquanto linha editorial, por exemplo, fazer uma cobertura mais propositiva, fazer uma cobertura mais, olha, a gente, né, nosso bairro, nossa região, nossa comunidade não tem só pauta de violência. Aqui já também tem muita gente empreendedora, muita gente fazendo arte, fazendo cultura, né, fazendo inovação. Então, acabam tentando fazer esse outro jornalismo. Sim, sim. Né? Agora tem é bem legal essa iniciativa. Eu conheci de perto o Nosso Engenho e o pessoal do Nordeste Amaralina, que a gente já chegou a gravar com eles, né? Mas assim, tem uma questão aí, por exemplo, tem bairros que você falou que a imprensa não entra. Então quem vai cobrir é quem está ali dentro. Que é um pouco do que acontece nesses interiores também, né? Nos desertos de notícia. Mas aí vem aquela questão, quem está dentro desses bairros, quem está dentro, vai conseguir falar sobre o tráfico, no caso de uma cidade? Quem está nessa cidade interior vai conseguir falar sobre o caso de corrupção? Entendeu? Ou será que, né? Dificilmente, né? Eles vão conseguir falar essas coisas, noticiar essas coisas assim abertamente. Então entra nessa questão acaba caindo nessa defasagem de informação. Defasagem não, nessa falta, né? Sim. De informação. Por questões de segurança, de fato, de segurança, né? E tem uma coisa interessante também que, por exemplo, aqui em Salvador, a gente tem uma capital com muitos veículos de notícia, mas eu considero, e eu já vi outras pessoas falando isso também, que a gente tem uma cobertura de política muito fraca aqui. A gente sabe muito mais sobre a política nacional do que sobre a política soteropolitana mesmo. O que acontece na Câmara de Vereadores? Aqui na Câmara a gente tem notícia todos os dias, né? Mas essas notícias não saem no grande noticiário, na grande mídia, né? Sim. A gente... eu observo aqui, muitas vezes, os grandes veículos de imprensa, eles só vêm para cá, geralmente, quando tem entrega de honraria para alguma personalidade importante, ou quando tem um projeto muito polêmico da prefeitura para passar, né? Uma coisa que acontece, assim, 2 vezes no ano. E aí, eu, na minha opinião, lendo esse material que você compartilhou comigo, né? O que eu pesquisei e tudo, a gente acaba sendo um deserto de notícia de política aqui também. Cabe esse conceito... E a que você atribui isso, assim? Por que não se prioriza falar de política aqui, já que esse é um problema na maioria dos desertos de notícias, mas aqui em Salvador eu acho que isso também é um problema, não sei se você vai concordar comigo. Em geral, na verdade, né, a cobertura de política, talvez ela só não seja tão defasada em Brasília. Sim, que vive disso, vive disso, né? Porque a nossa... E aí vem de algo anterior ao jornalismo, né? Eu não sou pesquisadora na área de comunicação e política, a gente tem pesquisadores e professores específicos que trabalham com essa área lá na Facom, poderiam responder isso muito melhor. Mas eu tenho a impressão que é algo de uma prática mesmo de se interessar por esta temática, né? Eu imagino que isso tem relação com um desejo mesmo das pessoas de saber um pouco mais sobre essa temática da política. E aí talvez seja algo cultural, e aqui são hipóteses mesmo, nosso aqui do Brasil, de não nos interessarmos tanto por política em geral, sabe? Porque
se há uma cobrança, né, dos telespectadores, dos leitores, dos Sim. ouvintes, para que seja feito mais cobertura sobre essa temática, eu acredito que os veículos fariam isso. Que é a mesma discussão que a gente faz, eu sou pesquisadora também no mesmo grupo de pesquisa de Giovandro, né, e que a gente trabalha com essa análise sobre a cobertura da violência, que é um pouco essa análise que a gente faz com relação à temática da violência. Por que tem tanta cobertura? Dos assuntos, né, de criminalidade, envolvendo crimes, né? Porque de alguma forma, e aí é o que os veículos alegam, há uma audiência para isso, né? E aí a sua reflexão é pertinente também, né, sobre as pessoas querem se ver. Então aquilo que eu estava falando da proximidade, que é uma proximidade de identificação, né? Quando eu digo as pessoas querem se ver, não necessariamente querem se ver a si mesmas, mas ver os seus iguais. Sim, né? sim. Pessoas que moram no mesmo bairro, ou que estão na mesma condição de vida que eu, ou que estão passando por situações de vida parecida que a minha, né? Então, a tendência é que isso dê mais audiência, porque gera algum tipo de identificação, né? E aí, por isso que a cobertura do noticiário no local deveria ser ótimo para todo o veículo, né? Porque você está falando ali diretamente para aquele seu público e gerando, de fato, identificação e tudo mais. Então, tem estudado também, né, como o jornalismo está pensando em como sair dessa crise, um pouco de uma crise de identidade, que é a formação de comunidades mesmo, né? Então, que girar em torno, então, muito do que essas iniciativas de jornalismo hiperlocal, local que a gente tem estudado, quando a gente vê que eles estão mais próximos da comunidade, né, prestando algum tipo de apoio, de auxílio, eles acabam recebendo em troca, né, algum tipo também de apoio em termos de sustentabilidade, receber pautas, mas também algum tipo de proteção, de valorização, Sim, né? sim. Então, são umas trocas que são feitas por quê? Porque aquela comunidade, seja o bairro, ou seja um pequeno município, ele adotou aquela ideia, né, para si, ele se incorporou à iniciativa de alguma maneira, né? Então se sente próximo, então gera essa identificação que é para além de consumir aquilo que está sendo coberto, mas de estar se sentindo participante mesmo, né? Das tomadas de decisão, daquilo que vai sair, daquilo que vai ser produzido em termos de informação, aquilo vai ser coberto, né, pelo veículo. Sim, é isso, é muita coisa para a gente pensar aí, né? Infelizmente, a gente já está com o tempo, né, um pouco avançado, e eu queria fazer agora uma provocação para você, mas para mim também, porque eu sou uma defensora ferrenha do jornalismo com diploma, né? E imagino que você também seja, né? E, enfim, geralmente quem está na academia defende. Mas quando eu fiquei pensando nesse contexto, né, dos exércitos de notícia, eu falei, gente, isso parece um pouco com o contexto do Mais Médicos, né, que é toda aquela polêmica, né, não traz médico cubano, o médico cubano vai para onde o médico brasileiro não quer ir. O jornalista, né, daqui, eu como jornalista, será que eu um dia toparia ir cobrir política num lugar desse, né, onde eu não tenho proteção nenhuma, onde eu não tenho segurança, eu vou me arriscar, enfim. E aí, quem acaba ocupando essas lacunas são as pessoas que não são jornalistas, mas que têm interesse, né, de que aquilo seja noticiado, porque mora ali, porque quer ver a melhoria, enfim. E aí, como é que fica, né? Assim, como é que a gente faz para tentar garantir um mínimo de qualidade naquela notícia que está sendo dada ali por pessoas que têm muito boa vontade, que estão se arriscando, sim, que estão se colocando no lugar de jornalista, mas que não têm formação jornalística, né? Como é que faz? Ótima provocação, porque aí eu vou devolver aqui, porque a gente precisa garantir formação para essas pessoas. Sim. Sabe? Projetos, ações envolvendo aí poder público, né? Alguma maneira, né, de levar para essas pessoas algum tipo de formação, de treinamento, de orientação, e que nós que estamos, né, de alguma maneira da academia e aqui na capital, enquanto jornalistas, grupos de jornalistas, que a gente se torne um pouco esse espaço da consultoria, do apoio, sim, da assessoria. Porque muito dificilmente, né, os jornalistas, e aí eu tenho discutido muito sobre jornalismo local, né, nas minhas aulas, na sala de aula, com estudantes de jornalismo que vão
se formar e vão ser jornalistas, até fazendo um processo de sensibilização para esse mercado de trabalho que está posto de alguma forma. Mas, e aí foi interessante o exemplo que você deu dos Mais Médicos, que é muito próximo da gente. É a mesma situação. Muitas vezes o jornalista, ele sai da universidade, sai do curso de jornalismo, ele tem o sonho de trabalhar num grande veículo de imprensa, de ir para até para uma outra cidade maior, ir para São Paulo, ir para Brasília, né? E dificilmente ele vai falar, poxa, meu sonho é trabalhar lá em Andorinha, para trabalhar lá nesse veículo de comunicação local. Né? É muito difícil, mas o contrário acontece, uma pessoa lá da comunidade que já está fixada, que vai seguir morando lá a vida toda naquele lugar, ele não vai sair de lá, né? Mas ele não tem como, por exemplo, sair para vir para Salvador para fazer um curso de jornalismo de 4 anos e tudo mais. Mas isso não significa que que é ele ou ela, né? Essa pessoa não queira fazer um curso, né? Que sejam alguns módulos de tempos em tempos, vir para Salvador fazer alguma atividade, né? Então, isso são coisas que a gente tem pensado, assim, de expandir mesmo, né? Pensar em seminários que sejam itinerantes, que a gente consiga ir para as regiões, para que, como a Bahia é um estado muito grande, né? Para a gente não fazer também que a pessoa venha para cá. Então, teve essa mobilização, né? Que eu estava participando com as iniciativas nessa conferência de jornalismo de periferia, que acabou reunindo muitos que reuniu apenas os que trabalham aqui em Salvador, né, que eram iniciativas que são iniciativas de bairros, de comunidades e de periferias de grandes cidades. Então vieram algumas iniciativas de São Paulo, Rio e Salvador. Então percebe, é uma outra realidade. Eles estão numa cidade que teoricamente, eles podem ir para a universidade fazer um curso. E alguns, inclusive, têm feito um esforço para fazer, para se formar e tal. Né? Mas quando a gente, né, imagina, vai lá para o sudoeste da Bahia, né, que pegar um ônibus para Salvador demora 15, 16, 18 horas. Então, a pessoa não tem como fazer. Tem toda uma questão de sustento também, né? Que tem que vir morar aqui, né? Não tem como ficar... Mas aí a provocação que eu devolvo, inclusive, para a gente pensar juntos aí, juntas, né, com associações, né, a ABI a gente tem conversado um pouco sobre isso, lá com o Ernesto, que está na presidência, né, ali dentro da própria UFBA, da própria universidade, como que a gente pode fazer alguns projetos que são mais extensionistas, que a gente consiga sair, não imaginando que as pessoas venham necessariamente para cá. Para chegar até elas, né? E aí a gente tem que abraçar também esses colegas de profissão, porque acabam sendo colegas de profissão, né? Exatamente. E que estão lá fazendo um trabalho importantíssimo, né, de grande relevância e que nos auxiliam, inclusive, para muitas vezes melhorar as nossas pautas, né? Então a gente está fazendo uma pauta que tem a ver com agricultura, com área rural. Poxa, por que eu não entrevisto alguém que de fato está lá no sudoeste da Bahia? Poxa, porque eu não tenho como ir lá, mas eu tenho como fazer uma parceria com um colega que está lá, entende? Então, essas coisas precisam acontecer mais também, né? É isso. Tem muita coisa para a gente fazer, ainda mais que na Bahia a gente tem um número grande, né, de desertos de notícias aqui. A gente tem muitos municípios precisando mesmo de uma informação mais qualificada, né, para a gente sair dessa, até como uma forma de combate às fake news, né? Exatamente. Combate à desinformação, que é uma luta que a gente tem travado enquanto categoria, né, para tentar quebrar essas pernas um pouquinho, né? Ivanize, muito obrigada por esse bate-papo. Gostei muito da gente conversar sobre esse tema. Para mim é sempre muito bom a gente trazer novidades para cá, coisas que possam deixar as pessoas reflexivas, né? Sobre essa nossa realidade, que é uma coisa que eu nunca tinha pensado e eu acredito que muita gente que está nos assistindo, que vai nos assistir ou nos ouvir, também vai ficar reflexiva. Assim, a gente tem muito lugar que não tem jornalismo e a gente precisa dar valor. A gente que tem, a gente precisa dar valor, né? E ajudar também, ajudar a financiar, inclusive, várias iniciativas independentes que a gente vê aí que consegue fazer um jornalismo mais descolado, né? De determinados interesses. Então é muito importante a gente debater esse tipo de assunto aqui. Que bom poder trazer você hoje para falar isso pra gente. Eu que agradeço, Isabela, aí pelo convite. É um tema que eu adoro falar, adoro pesquisar, então estou à disposição sempre que precisar. Estamos aí. Muito obrigada, Ivanize. E você que está aí nos assistindo, infelizmente hoje a gente vai acabar por aqui, mas você pode rever essa e outras edições do Sala de Imprensa lá no nosso canal do YouTube, @TV e Rádio Câmara Salvador. E não se esqueça, nosso encontro na TV é toda quinta, às 13 horas, e na rádio 105,3 FM é toda sexta, também às 13 horas. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.